Você já sentiu que as tempestades da vida te atingem mais forte do que você pode suportar? Todos nós já estivemos lá, no meio da crise, nos perguntando onde está Deus quando mais precisamos dele. O vento da adversidade sopra com força, as ondas dos problemas parecem querer nos afogar, e nesses momentos críticos nos sentimos completamente sozinhos. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Deus nunca te abandonou nessa tempestade. Pelo contrário, Ele permitiu que você chegasse a esse lugar, porque tem segredos para te revelar. Segredos que só são descobertos quando o barulho do mundo se cala e o seu coração está completamente aberto para ouvir a voz dele. A Bíblia diz em Isaías: "Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Perceba que não diz "se passares", mas sim "quando passares". Deus sabe que você enfrentará tempestades, mas também sabe que dentro de cada uma delas há lições que vão te transformar em alguém inabalável. Hoje quero compartilhar com você 15 segredos divinos que transformarão sua forma de enfrentar as crises. São princípios eternos que Deus tem usado para fortalecer seus filhos ao longo dos séculos. Segredos que transformarão sua vulnerabilidade em força, sua dor em propósito e sua fraqueza no exato lugar onde o poder de Deus se aperfeiçoa. Antes de começarmos, quero que você declare nos comentários: "Deus está me preparando para ser inabalável e recebo cada segredo que Ele quer me revelar." Que essa declaração abra seu coração para uma transformação que vai além do que você pode imaginar. Vamos começar. Número 1. Sua identidade não depende das suas circunstâncias. Existe um segredo que, quando você entende, te sustenta até nos seus piores dias. Esse segredo é que sua identidade não depende das suas circunstâncias. Efésios 1:4 diz: "Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor." Antes que você soubesse o que era uma crise, Deus já tinha decidido quem você seria para ele. Antes que o fracasso batesse à sua porta, ele já te chamava de santo e irrepreensível. Esse é o primeiro segredo para ser forte e resiliente na vida. Sua identidade não muda quando tudo ao redor muda. O que te define não são suas conquistas, nem os seus fracassos, nem os rótulos que outros colocaram em você. O que te define é que Deus já te viu, já te escolheu e já te amou antes mesmo que você soubesse dar os primeiros passos. As circunstâncias da vida são como o clima. Um dia faz sol, no outro chove, e às vezes parece que a chuva nunca vai parar. Mas a sua posição em Cristo é como uma rocha firme no meio do mar. Isso é o que diferencia a identidade eterna da identidade temporária. O que te acontece pode parecer forte, pode te atingir com força, mas não tem poder de mudar quem você é. Quando Jesus foi batizado, o Pai falou dos céus: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Ele disse isso antes de Jesus realizar um único milagre, antes mesmo de começar seu ministério. Isso significa que o seu valor não depende do seu desempenho, e sim do seu relacionamento com o Pai. Esse segredo libera uma resiliência dentro de você, porque você deixa de viver baseado nas expectativas dos outros e não se afunda mais nas críticas. Você vive sustentado pelo que Deus já declarou sobre você. Nos momentos em que tudo parece desmoronar, a chave está em lembrar quem você é. A resiliência bíblica não é fingir que não dói, não é fingir que nada está acontecendo. É lembrar que, não importa o quão forte seja a tempestade, você continua sendo filho de Deus. Se algum dia você sentiu que os problemas te definem, quero te dizer que esse é um dos primeiros ataques do inimigo. Ele sempre tentará te fazer esquecer quem você é para enfraquecer suas emoções. Foi assim no deserto com Jesus, quando o inimigo disse: "Se és filho de Deus..."
A prova sempre começa atacando sua identidade. Por isso, a resposta é lembrar quem você é, mesmo quando não sente. Porque o que você é não depende do que você sente. Pessoas resilientes aprenderam a separar o que acontece com elas daquilo que são em essência. Você pode perder um emprego, mas não perde seu propósito. Pode enfrentar uma enfermidade, mas não deixa de ser amado. Pode passar por uma traição, mas continua sendo escolhido. Essa é a resiliência que nasce de uma identidade firmada em Cristo. É como se o inimigo tentasse invadir sua vida, mas não pudesse tocar o seu coração, porque há uma muralha que ele não pode derrubar. Essa muralha é a verdade de que sua identidade em Cristo está selada pelo Espírito Santo. Efésios 1:13 diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo significa que nenhuma crise externa pode invadir o território do seu verdadeiro eu. Quando você acorda pela manhã e a primeira coisa que vem à sua mente são os seus problemas, é porque você se esqueceu desse segredo. Você não é definido pelo que enfrenta, e sim por aquele que te escolheu antes que os seus problemas existissem. Cada vez que as vozes da ansiedade tentarem te dizer que você não é suficiente, lembre a elas que sua identidade não se negocia com as crises. Cada vez que a culpa tentar te convencer de que você não vale mais nada, lembre-se de que você já foi escolhido. Esse segredo transforma sua forma de enxergar a vida, porque te dá a certeza de que as tempestades podem atingir seus planos, mas nunca poderão afundar sua essência. Hoje, eu te convido a fazer uma pausa e declarar em voz alta: eu sou quem Deus diz que eu sou. Sou escolhido, sou amado, sou forte em Cristo. Quando você faz isso, algo se move dentro de você, porque você começa a caminhar com a certeza de que não está improvisando o seu valor dia após dia, mas vivendo na verdade de que o seu valor foi decidido desde a eternidade. Isso te torna resiliente porque você não teme perder aquilo que nunca conquistou por mérito, mas que foi dado por graça. Este é o segredo da identidade inabalável. Suas circunstâncias mudam, mas sua posição em Cristo permanece imutável. E essa é a base de toda força. Se você quer ser forte e resiliente na vida, primeiro precisa lembrar quem você é. Porque quando você sabe quem é, nenhum diagnóstico, nenhuma rejeição, nenhuma crise pode roubar a sua paz. Não importa o quão alto esteja o mar, você pode permanecer firme porque está ancorado naquele que nunca muda. Essa é a resiliência que só Deus pode te ensinar, e hoje Ele te lembra. Sua identidade não depende das suas circunstâncias. Número 2. O que parece o seu fim, Deus vê como o seu começo. Quando você enfrenta uma tempestade, a primeira coisa que se ofusca não é o céu, e sim a sua visão. O problema parece tão grande e tão próximo que você se esquece de olhar além. Mas Deus nos ensinou um segredo poderoso para sermos fortes e resilientes. Aprender a ver a vida a partir da perspectiva dele. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz com clareza: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Aqui está o princípio. Quando você troca a lente do tempo pela da eternidade, tudo começa a mudar, mesmo antes da tempestade passar. Aquilo que parece intransponível visto de baixo, parece pequeno quando enxergado do alto da fé. A mentalidade do reino não é apenas consolo para quem fracassou, é vitalidade para quem quer vencer. Há uma grande diferença entre viver com mentalidade terrena e viver com mentalidade do reino. A terrena calcula perdas e ganhos com base no que os olhos podem ver hoje. A mentalidade do reino olha além do balanço imediato e sabe que toda provação está tecendo algo maior. Quando você pensa apenas com os pés na terra, a crise parece definitiva, a dor parece eterna.
Mas quando você levanta os olhos para o céu e decide ver as coisas como Deus as vê, começa a perceber que aquilo que parecia um fim é, na verdade, o começo de algo maior. E isso renova a sua esperança, mesmo no meio do fogo. As pessoas verdadeiramente fortes não são aquelas que nunca caem. São aquelas que sabem fazer esta pergunta em meio ao caos. O que Deus está vendo nessa situação que eu ainda não consigo enxergar? Essa pergunta te reposiciona no plano dele. Você só vê a ferida, mas Deus já está vendo a cicatriz e a força que ela trará ao seu caráter. Você só vê a rejeição de hoje, mas ele já enxerga a porta que se abrirá amanhã. Você só ouve o silêncio de agora, mas ele já escuta o louvor que sairá da sua boca quando tudo terminar. Essa é a diferença que a perspectiva eterna traz. Ela não nega a dor presente, mas a coloca em seu verdadeiro contexto, como parte de um propósito muito maior. Lembre-se disso. Mudar a sua perspectiva é o primeiro passo para mudar a experiência emocional de qualquer crise. Se você só olha para o visível, a ansiedade vai te dominar, porque nem tudo que é visível é bom. Mas se você aprende a olhar para o invisível, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Isso não é uma teoria bonita, é uma disciplina espiritual. A cada manhã, ao acordar, você precisa decidir com quais olhos vai enxergar o seu dia. Os naturais, que só veem as dificuldades, ou os da fé, que percebem a glória que está por vir. Se hoje você está passando por algo que parece insuportável, pare por um momento e pense. Os problemas que há 5 anos tiravam o seu sono, hoje você mal se lembra deles. Aquilo que hoje parece gigante, amanhã será apenas um testemunho da fidelidade de Deus. Ele quer te ensinar a ver os problemas de hoje com os olhos do amanhã. E os olhos do amanhã sempre veem vitória. Quando você tem uma mentalidade do reino, não se define mais pelo que perdeu, nem pelo que doeu, mas pelo que o céu está produzindo dentro de você. É por isso que Paulo chama as provações de leves e momentâneas. Não porque não doam, mas porque, quando vistas com os olhos da eternidade, o peso delas se torna leve. Quero te convidar hoje a pedir a Deus um novo par de olhos. Diga: Senhor, me ajuda a ver esta situação como Tu a vês. Essa oração pode mudar o seu estado emocional em um instante, porque você começa a reconhecer que nada do que está vivendo é em vão. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite longa tem um propósito que você ainda não consegue enxergar, mas que já está escrito. Isso te dá forças para resistir e resiliência para continuar. Porque você não anda mais apenas pela lógica das emoções, mas pela verdade do propósito dele. Deus nos ensina esse segredo porque Ele sabe que a vida aqui embaixo tem muitos momentos escuros. Ele não minimiza a sua dor, mas promete que há uma glória muito maior por vir. Romanos 8:18 confirma isso, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando o seu coração abraça essa verdade, você se torna mais forte do que imaginava, porque o sofrimento deixa de ser uma condenação e se torna uma preparação. Então, querido irmão, quando parecer que tudo está desmoronando ao seu redor, lembre-se deste segredo. Resiliência não é negar o que dói, é enxergar com os olhos de Deus. Ele já conhece o final da sua história e é um final cheio de glória. Hoje, te convido a levantar os olhos, parar de olhar o que se vê e fixar seu olhar naquilo que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. É nessa perspectiva que você vai descobrir que é mais forte e mais resiliente do que jamais imaginou. Número 3. Sua fraqueza é a porta de entrada para o poder de Deus.
Existe um segredo que a maioria das pessoas evita aceitar porque parece contrário a toda a lógica humana, mas é justamente o segredo que Deus usa para nos tornar fortes e resilientes. Sua fraqueza é sua maior força. Segundo aos Coríntios 12:9 diz: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Esse é um daqueles versículos que no início são difíceis de abraçar, porque crescemos em uma cultura que idolatra a autossuficiência e que ensina que mostrar fraqueza é sinônimo de fracasso. Mas Deus, com sua sabedoria perfeita, revela uma verdade mais profunda. Quanto mais consciente você é dos seus limites, mais espaço dá para que o poder dele atue através de você. A regulação emocional não consiste em reprimir o que você sente, nem em fingir que nada te afeta. Consiste em reconhecer com humildade que você tem emoções, que às vezes elas te dominam e que você não precisa controlar tudo sozinho. Quando você entende que suas lágrimas podem ser uma oração, que o seu cansaço pode ser uma oferta, que a sua fragilidade pode ser uma porta para Deus entrar, então você começa a ver a fraqueza pela ótica do reino. O paradoxo divino é que os mais fortes não são os que carregam tudo, e sim os que aprenderam a depender completamente de Deus. Isso é resiliência verdadeira. A capacidade de permanecer de pé, não porque você tem todas as respostas, mas porque sabe quem é o seu sustentador. E aqui eu quero confrontar uma das mentiras mais comuns que acreditamos: que ser emocionalmente independente nos fará invencíveis. A realidade é que a independência absoluta é uma ilusão que colapsa assim que chega uma crise real. Ninguém é tão forte a ponto de se sustentar sozinho para sempre. Ninguém. É por isso que tantas pessoas que pareciam ter tudo sob controle acabam afundando em solidão e ansiedade quando uma tempestade inesperada chega. Porque ao invés de se apoiarem em Deus, tentaram sustentar o próprio mundo com as próprias mãos. Mas as mãos humanas são pequenas demais para carregar um peso tão grande. As pessoas resilientes não são aquelas que negam suas fraquezas, nem as que as escondem. Pelo contrário, são aquelas que transformam essas fraquezas em pontos de conexão com o poder divino. Cada limitação se torna uma oportunidade para que o poder de Deus se aperfeiçoe nelas. Não é resignação, não é desistência, é sabedoria. Saber que você não precisa ter todas as respostas. Saber que você não precisa resolver tudo sozinho. Saber que há recursos sobrenaturais à sua disposição, esperando que você solte o controle e permita que Deus haja. A cultura de hoje diz: esconda sua fraqueza, não a mostre, aparente ser forte mesmo que por dentro esteja em pedaços. Mas Deus te ensina algo completamente diferente. Não esconda sua fraqueza, transforme-a em força ao colocá-la em minhas mãos. Quantas vezes, tentando parecer que dava conta de tudo, você terminou mais cansado, mais vazio, mais frustrado? E enquanto você lutava sozinho, Deus dizia: se ao menos você me deixasse te ajudar. Toda vez que você tenta resolver tudo pelas suas próprias forças, você está rejeitando a oportunidade de experimentar um milagre. Porque os milagres não acontecem quando você pode fazer por si mesmo. Eles vêm quando você reconhece que só Ele pode. E esse milagre não muda apenas sua situação. Ele muda a forma como você enfrenta as crises futuras. Porque você passa a caminhar sabendo que não precisa ser suficiente, pois já tem graça suficiente. Por isso Paulo disse: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Hoje eu quero te desafiar a parar de lutar sozinho. Quero te convidar a confessar seu cansaço, seu medo, sua ansiedade diante do Senhor. Diga: Pai, aqui estão minhas mãos vazias, aqui estão minhas forças limitadas, aqui estão minhas lágrimas. Faz tua obra em mim. E você verá como, pouco a pouco, aquilo que antes te fazia sentir fraco se torna evidência de que a graça dele está agindo em você.
Esse é o segredo da dependência poderosa. O segredo daqueles que sabem que quanto mais fracos se reconhecem, mais fortes se tornam em Cristo. Porque já não caminham confiando em seu próprio entendimento, mas descansando naquele que nunca falha. Hoje é um bom dia para deixar de carregar tudo sozinho. Hoje é um bom dia para aceitar que sua fraqueza não é vergonha. É a chave que abre a porta para a verdadeira força. Aquela que não se quebra com a tempestade, porque não depende de você, mas dele. Essa é a resiliência que Deus quer te ensinar. Essa é a força que o mundo não entende, mas que em você se torna evidente toda vez que você escolhe depender completamente do seu Pai Celestial. Número 4. Quando tudo estiver abalado, ancore sua alma naquilo que nunca muda. Quando tudo ao seu redor parece instável, quando as ondas da vida batem sem cessar, há um segredo que pode te manter firme. Ancore sua alma naquilo que nunca muda. Hebreus 6:19 descreve assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Esse versículo fala da esperança como uma âncora para nossa alma, uma esperança que não está presa às correntes mutáveis das circunstâncias, mas sim firmada nas promessas imutáveis de Deus. Essa é a esperança que estabiliza seu coração em meio ao caos, que te permite permanecer de pé quando tudo à sua volta está tremendo. A diferença entre o otimismo humano e a esperança divina é imensa. O otimismo humano se apoia em suposições, na possibilidade de que as coisas melhorem, no desejo de que talvez amanhã o sol brilhe. A esperança divina, por outro lado, está enraizada na certeza de que Deus é fiel e não muda, que suas promessas continuam firmes mesmo que o mundo desmorone. A oração diária é um dos hábitos que mais fortalece essa esperança, porque toda vez que você ora, você se lembra de que não está sozinho, de que sua confiança está no Criador e não nas coisas criadas. Essa prática constante te torna resiliente diante do estresse, porque te treina a enxergar além do visível, rumo ao eterno. Quando tudo na sua vida parece se mover, quando aquilo que antes parecia seguro começa a balançar, é exatamente nesse momento que você mais precisa identificar quais são as verdades que não mudam. Há coisas que são incertas, as finanças, a saúde, os relacionamentos, mas também existem verdades que permanecem, que Deus te ama, que Ele está contigo, que os planos dele para você são de paz e não de mal. Quando sua alma se agarra a essas verdades, mesmo que o vento sopre forte, você não deriva sem rumo. A esperança não elimina as ondas, mas impede que você afunde. Ela é uma âncora, firme e segura. As âncoras espirituais não se provam nos dias ensolarados, mas nas tempestades. Um barco não precisa de âncora quando o mar está calmo. Ele precisa quando as ondas o sacodem. Da mesma forma, sua esperança se revela nas provações, não na calmaria. Uma esperança bem ancorada te permite atravessar qualquer tempestade emocional sem se perder, sem desistir, sem deixar que o medo dite sua rota. A esperança bíblica não é pensamento positivo vazio, nem uma ilusão bonita. Não é wishful thinking, como muitos pensam. É confiança sólida, baseada no caráter imutável de Deus. Em outras palavras, se Ele prometeu, então eu posso descansar. Talvez você nunca tenha reparado, mas quando um barco tem sua âncora bem fixada, ele até se move com as ondas. Pode balançar, mas nunca se afasta demais do ponto onde foi ancorado. Assim é sua alma quando está ancorada nas promessas de Deus. Isso não significa que você não sentirá o impacto da tempestade, significa que você não se perderá no meio dela. As lágrimas podem vir, a incerteza pode te atingir, mas seu coração continua lembrando que há algo mais forte que as ondas te segurando lá no fundo. Se hoje você se encontra num momento de caos, pare e pergunte a si mesmo:
Em que estou ancorando minha alma? Em algo que muda, como o dinheiro ou as opiniões dos outros? Ou em alguém que nunca muda? Esse é o momento de soltar as cordas que te prendem ao passageiro e se ancorar na rocha eterna. Essa é a única maneira de manter a estabilidade quando tudo ao redor está desmoronando. Porque quando você confia no que é imutável, você não depende mais de que as circunstâncias sejam perfeitas para ter paz. Te convido a começar a declarar as verdades que te ancoram. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele está comigo todos os dias até o fim. Nada poderá me separar do seu amor. Escreva essas verdades, recite-as, ore com elas. Quanto mais você as lembrar, mais firme estará seu coração. E quando a tempestade passar, porque ela sempre passa, você perceberá que não apenas sobreviveu, mas que sua fé saiu ainda mais forte. Este quarto segredo que Deus nos ensina é um dos mais poderosos para cultivar uma resiliência inabalável, porque ele te permite permanecer estável, mesmo quando não tem o controle. Te permite encontrar consolo, mesmo quando as circunstâncias doem. Te permite continuar caminhando mesmo sem ver o fim do túnel. É isso que a esperança faz. Te dá força para esperar aquilo que ainda não vê, confiando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então hoje, mesmo que tudo ao seu redor pareça abalado, agarre-se à âncora, agarre-se às promessas, agarre-se ao Deus que nunca falha. Sua alma não precisa estar à deriva, não importa quão forte seja a tempestade, porque a esperança em Cristo não decepciona, não se rompe, não afunda. E quando o mar se acalmar, você vai descobrir que essa esperança foi sua maior força, aquela que te sustentou quando tudo parecia impossível. Essa é a esperança que Hebreus chama de segura e firme. Essa é a esperança que Deus te oferece para ser forte e resiliente na vida. Número 5. Adore em meio à batalha e você verá o resultado mudar. Existe um segredo que muitos ignoram no meio das batalhas da vida. A adoração é mais do que um cântico. É uma arma espiritual que transforma a atmosfera e te fortalece quando você mais precisa. 2 Crônicas 20:21 diz: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo adiante do exército e dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse trecho revela algo que quebra todos os esquemas humanos. Enquanto o exército de Josafá marchava para a batalha, eles o faziam cantando e adorando. E foi exatamente nesse momento que Deus agiu em favor deles. É assim que a adoração funciona. Não é uma reação quando tudo melhora. É uma decisão quando a batalha atinge o auge. Quando você escolhe adorar no meio do problema, não apenas se fortalece por dentro, mas muda a atmosfera espiritual ao seu redor. A adoração tem o poder de abrir o céu sobre sua vida e fazer as trevas recuarem. Porque adorar não é apenas música, é declaração, entrega, fé em ação. Quando você levanta suas mãos e declara que Deus é digno, mesmo quando os seus olhos veem derrota, você está enviando uma mensagem para todo o inferno. Minha confiança não está no que vejo, está naquele que luta por mim. É isso que torna a adoração uma estratégia poderosa na guerra espiritual. Ela é um lembrete para você, para as suas circunstâncias e para os seus inimigos de que o rei ainda está no trono. Há algo muito profundo nisso. Quanto menos vontade você tem de adorar, mais você precisa fazê-lo. A adoração sacrificial, aquela que sai de lábios cansados, de um coração quebrantado, é a que toca o coração de Deus. Porque não vem da comodidade, mas da confiança. Não vem do entusiasmo, mas da fé. É essa adoração que transforma realidades, abre caminhos e fortalece sua alma para continuar lutando. Por isso, a Escritura diz que o sacrifício de louvor agrada a Deus. Porque quando você escolhe adorar mesmo sem ver mudanças,
Você está dizendo que acredita mais nas promessas de Deus do que nas suas circunstâncias. A adoração genuína não depende do que está acontecendo ao seu redor. A adoração genuína transcende as circunstâncias e as transforma. Adorar não é negar o que está errado, é afirmar que existe um Deus maior que tudo isso. É declarar, em meio à tempestade, que Ele continua sendo bom, continua sendo fiel, que o plano dele continua de pé. E quando você faz isso, algo poderoso acontece dentro de você. Você para de olhar para a crise com os olhos do medo e passa a enxergá-la com os olhos da fé. A adoração te conecta com a perspectiva de Deus sobre a sua situação e te lembra que o inimigo já foi vencido na cruz. Cada vez que você escolhe adorar em meio à crise, você está declarando em voz alta que Deus é maior que o seu problema. Você está dizendo, não importa quão alto a tempestade ruja, eu sei quem está no controle. E essa declaração tem poder, porque a fé vem pelo ouvir. E quando sua própria boca proclama a grandeza de Deus, seu espírito se fortalece. Você já deve ter experimentado isso, talvez sem perceber. Depois de um tempo genuíno de adoração, talvez o problema ainda esteja lá, mas você já não é mais a mesma pessoa. Esse é o segredo. A adoração nem sempre muda as circunstâncias, mas sempre muda você. Ela te torna forte, resiliente, te dá paz em meio ao caos, porque te lembra que você não luta sozinho, que não depende das suas forças, que sua vitória vem do Senhor. Hoje, quero te desafiar a fazer o que Josafá fez. Pegue sua batalha, pegue seu medo, pegue sua dor e coloque-os atrás da sua adoração. Levante sua voz e cante, mesmo que as lágrimas turvem a sua visão. Declare que Deus é bom, mesmo que a sua mente diga que não há saída. Essa adoração não é apenas um cântico, é uma espada. É a chave que abre a porta para que Deus intervenha em seu favor. Este é o quinto segredo que Deus nos ensina para sermos fortes e resilientes. Adore no meio da batalha, porque quanto mais alta for sua adoração, menores parecerão suas montanhas. Quanto mais forte for o seu louvor, mais fraco se tornará o seu medo. E quanto mais centrado você estiver na glória de Deus, mais firme você estará. Então, não espere a tempestade passar para cantar. Cante agora, declare agora, porque quando sua alma escolhe adorar, a vitória já começou a ser conquistada. Número 6. Quando você não souber o que orar, deixe que Ele ore por você. Há momentos em que você se ajoelha para orar e as palavras simplesmente não saem. Você carrega tanto dentro de si, mas nada parece suficiente para expressar o que sente. Essa sensação de vazio na boca e peso no coração é mais comum do que você imagina. E é justamente aí que Deus nos revela mais um de seus segredos para sermos fortes e resilientes. Quando você não souber o que orar, deixe que Ele ore por você. Romanos 8:26 diz: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo é um bálsamo para aqueles que pensam que orar sempre exige palavras perfeitas. A verdade é que a oração é mais respiração do que discurso, mais presença do que eloquência. Orar é respirar o ar do céu no meio do peso da terra. A oração é essa respiração espiritual que te mantém vivo mesmo nas crises mais intensas. E a boa notícia é que você não precisa ter as palavras certas. Existem orações que não são frases completas, são lágrimas. Existem orações que não são declarações longas, são silêncios cheios de fé. Quando você está emocionalmente sobrecarregado, não precisa esperar se sentir forte para falar com Deus. Na verdade, é nesse estado vulnerável que o Espírito dele se manifesta com mais poder. Ele intercede por você, mesmo quando você mesmo não sabe o que pedir. Aconselhamento cristão nos ensina isso também. O simples fato de se colocar na presença de Deus, mesmo sem dizer muito, já é um ato de cura.
Os gemidos do coração, aqueles suspiros profundos e por vezes entrecortados, são uma linguagem que Deus entende perfeitamente. Você não precisa traduzir sua dor, Ele já a conhece e sente com você. Esses gemidos, que você não consegue transformar em frases, o Espírito traduz em intercessão diante do Pai. Essa é a profundidade do seu amor. Ele não espera que você esteja forte para se aproximar. Ele te fortalece no exato momento em que você reconhece que nem sabe por onde começar. A comunicação mais profunda com Deus nem sempre acontece em discursos longos e cheios de teologia. Muitas vezes, ela acontece no silêncio de um quarto, quando sua alma fala em um idioma que só Ele entende. E isso não apenas consola, isso te torna mais resiliente. Porque você aprende que não está sozinho na confusão, não está sozinho na fraqueza emocional. Quando você não sabe o que dizer, pode descansar na certeza de que o Espírito sabe o que pedir por você. Isso te traz uma paz que excede todo o entendimento. Essa confiança na intercessão dele te estabiliza e te prepara para seguir em frente. Talvez hoje você se sinta assim, sem palavras, sem forças, sem saber por onde começar. Talvez você tenha tentado abrir a boca, mas as lágrimas chegaram antes da oração. Não veja isso como um fracasso espiritual. É, na verdade, o sinal de que você chegou naquele lugar onde suas palavras já não alcançam. Mas o Espírito dele, sim. Esse é o lugar onde acontece o profundo, onde o relacionamento com Deus se torna mais íntimo e mais real, onde você entende que não depende de você sustentar a sua fé, mas dele te sustentar. Quando você não souber o que orar, feche os olhos, respire fundo e apenas diga: aqui estou, Senhor. Fique em silêncio se for preciso. Deixe seu coração falar, deixe seu espírito se render. É ali que ele toma o controle. Essa é a beleza desse sexto segredo. Sua força não está na perfeição das suas orações, mas na perfeição do Espírito dele intercedendo por você. Nos momentos mais escuros da vida, quando as palavras falham, Deus não se afasta. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Porque quando suas orações parecem quebradas, o Espírito Santo as completa. Quando suas forças se esgotam, o poder dele se aperfeiçoa. E quando sua mente fica em branco, o amor dele continua escrevendo sua história. Hoje eu quero te lembrar disso. A oração nem sempre muda suas circunstâncias de imediato, mas sempre muda você por dentro. Sempre te conecta com a fonte da resiliência que você precisa para suportar. E nesse silêncio, quando você já não sabe como pedir, ele continua agindo. Ele continua lutando por você. Então, não se envergonhe desses momentos em que as palavras não fluem. Não pense que seu silêncio significa distância de Deus. Muito pelo contrário, pode ser o sinal de que você está mais perto do que nunca, porque você chegou ao limite das suas forças e finalmente soltou o controle para que ele fale por você. Ali, naquele suspiro profundo, naquele gemido inexprimível, está o Espírito intercedendo por você. Esse é o segredo que Deus te ensina hoje para ser forte e resiliente. Você não precisa saber tudo, nem dizer tudo, nem carregar tudo. Só precisa estar ali, deixar que o Espírito dele ore por você e confiar que, mesmo sem entender como, ele continua trabalhando para o seu bem. Porque mesmo quando você não tem palavras, ele continua sendo a palavra. E isso basta para te sustentar e te fortalecer. Número 7. As pressões mais intensas forjam os caracteres mais resistentes. As pressões mais intensas produzem os diamantes mais valiosos. E Deus sabe disso. Por isso, ele nos ensina que as provações não são castigos, mas formação. Tiago 1,2 diz: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Aqui está a chave para ser forte e resiliente. Entender que cada adversidade faz parte da pedagogia divina. Uma escola onde Deus molda seu caráter para que você seja capaz de sustentar aquilo que Ele planejou para a sua vida. A resiliência não se desenvolve quando tudo é fácil, mas quando a pressão revela o que realmente existe dentro de você. A pedagogia divina atua por meio da adversidade, porque somente nos fornos mais quentes são forjados os caracteres mais sólidos. Se hoje você está no meio de uma prova e sente que não aguenta mais, talvez não seja porque Deus te abandonou, mas porque Ele está prestes a te graduar para um novo nível de maturidade espiritual. As pessoas mais resilientes não são aquelas que nunca enfrentaram dificuldades, mas aquelas que aprenderam a transformar cada batalha em uma lição e cada queda em um degrau. Descobrir sua verdadeira identidade em Deus muitas vezes exige passar por momentos onde todas as máscaras caem e só resta o essencial, sua fé. Existem lições que só podem ser aprendidas sob pressão. A fé que nunca foi provada não é fé confiável. A paciência que nunca foi exercitada não é paciência madura. A força que nunca foi desafiada não é força real. É por isso que Tiago diz para considerarmos motivo de alegria passar por provações. Não porque sejam agradáveis, mas porque produzem em nós algo que a zona de conforto jamais produziria. Sempre que você se sentir encurralado pelas circunstâncias, lembre-se disso. Isso também está moldando você para carregar o propósito que Deus tem para o seu amanhã. A pressão revela quem você é, mas também desenvolve o que você precisa ter. Talvez no início só saia de você frustração, raiva, cansaço. Mas à medida que você permanece em fé, começa a ver crescer dentro de si a paciência, a mansidão, a capacidade de confiar no meio da incerteza. Esse processo é o que te torna resistente, firme, alguém que não se quebra na primeira tempestade. As pessoas resilientes não são as que negam as crises, mas as que as enxergam como oportunidades de graduação para um novo nível. Em cada nível, há um novo tipo de pressão, mas também um novo grau de glória. Aquilo que hoje te pressiona, amanhã será o músculo espiritual que sustentará o seu testemunho. O que hoje te pressiona está preparando a força que você precisará amanhã. O que agora parece insuportável será mais tarde a história que vai inspirar outros. Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima, cada noite longa, cada dia difícil são disciplinas dessa escola de formação espiritual. Ele não está te punindo, Ele está te moldando. Se você pudesse ver sua vida como uma escola onde cada dificuldade é uma disciplina necessária para sua próxima graduação espiritual, isso mudaria a forma como você encara os desafios atuais. Porque no reino de Deus não há maturidade sem pressão, não há crescimento sem provas. O processo nem sempre é bonito, mas é necessário. Toda vez que a vida te testa e você não foge, toda vez que escolhe confiar mesmo sem entender, toda vez que permanece firme quando tudo em você quer desistir, Deus está trabalhando em você. Ele está fazendo de você um diamante, e os diamantes não se formam na superfície. Eles se formam nas profundezas da terra, sob pressões e temperaturas extremas. Assim também a sua alma é forjada no profundo, naqueles lugares onde só Deus e você sabem o que está acontecendo. Hoje quero te encorajar, não despreze o processo. Pare de perguntar tanto por quê e comece a perguntar para quê, porque o para quê revela que há propósito em meio a tudo isso. Cada provação está desenvolvendo algo em você que nem mesmo você imagina que precisará lá na frente. Confie no Mestre. Ele sabe o que está fazendo. E quando tudo terminar, quando você olhar para trás, perceberá que cada pressão foi necessária para te tornar forte, resiliente e digno de sustentar o peso da glória dele na sua vida. Esse é o sétimo segredo.
As pressões mais intensas produzem os diamantes mais valiosos. Número 8. Renovar as forças não é acaso, é uma decisão diária. Há um segredo que Deus nos deixou para permanecermos fortes e resilientes, mesmo quando sentimos que não podemos mais. Renovar as forças não é um acidente, é uma arte cultivada dia após dia. Isaías 41 revela isso com poder. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse versículo não é apenas uma promessa para o futuro, é um convite para uma prática diária de esperança ativa. Esperar no Senhor não é simplesmente sentar e esperar que as coisas mudem, é permanecer conectado com Ele até que seu espírito volte a se encher de energia. Aqui está a primeira chave. A diferença entre descanso humano e renovação divina é enorme. O descanso humano te recupera do que passou, mas a renovação divina te prepara para o que ainda está por vir. Há pessoas que dormem longas horas e mesmo assim acordam exaustas porque a alma continua carregando o peso da ansiedade. A renovação não depende de um colchão nem de férias, mas de um coração que se atreve a esperar em Deus. A verdadeira resiliência vem dessa fonte que não se esgota, a fonte que só Ele pode abrir dentro de você. As disciplinas espirituais são a chave que te mantém conectado a essa fonte inesgotável. A oração diária, a leitura da palavra, o tempo de adoração pessoal não são apenas hábitos piedosos, são exercícios espirituais que te treinam para suportar a pressão sem quebrar. As pessoas que oram regularmente tendem a ser mais resistentes ao estresse. Não porque sejam naturalmente fortes, mas porque aprenderam a fortalecer o espírito na presença de Deus. É como um corredor que treina todos os dias e no dia da corrida já tem resistência suficiente para não desistir. Algo importante que você precisa entender é que a renovação espiritual não depende das suas circunstâncias externas, mas da sua conexão interna com Deus. Você pode estar cercado de caos e ainda assim sentir paz. Pode atravessar um deserto e continuar caminhando com esperança. Isso é o que acontece quando você aprende a esperar em Deus. E sim, esperar é uma habilidade que se desenvolve, não é algo automático, porque nossa natureza quer soluções imediatas, mas o segredo está em permanecer firme em fé até que Ele renove suas forças à maneira e no tempo dele. Eu amo a imagem da águia usada por Isaías. As águias não lutam contra as tempestades. Quando percebem que o vento sopra forte, elas apenas abrem as asas e se elevam nas correntes. Essa é a lição. Não lute contra as tempestades. Aprenda a usá-las para subir mais alto. O que hoje te pressiona pode se tornar a corrente que Deus usará para te levar mais alto, se você decidir confiar nele, em vez de se desgastar lutando contra tudo. Você já percebeu que quando está verdadeiramente conectado com Deus, consegue enfrentar situações que normalmente te esgotariam, mas ao invés de sair cansado, sai fortalecido? Isso não é coincidência, é o resultado de ter esperado nele. Cada momento de quietude diante do Senhor é como reabastecer seu combustível espiritual. Aquilo que parece pequeno hoje, uma oração silenciosa, um tempo a sós com Ele, está construindo reservas de força que te sustentarão amanhã. Por isso, não subestime a importância de renovar suas forças em Deus todos os dias. Resiliência não é simplesmente aguentar firme, é aprender a ser restaurado toda vez que sente que suas forças estão no fim. Deus não espera que você faça tudo sozinho, pelo contrário, Ele se glorifica em te renovar quando você vem a Ele cansado. Cada vez que você escolhe esperar nele, mesmo que pareça devagar, Ele está te dando asas para voar mais alto. Então hoje te convido a fazer uma pausa.
Não continue correndo sem direção, nem lutando sozinho. Feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, aqui estou, cansado, mas disposto a esperar em Ti. E nesse momento, sua promessa se tornará viva no seu coração. Você começará a sentir algo se levantar dentro de você, suas asas se abrirem e verá que pode continuar correndo sem se cansar e caminhar sem se fatigar. Porque essa é a essência do 8º segredo. A renovação não é um acaso que acontece de vez em quando. É uma arte que se cultiva todos os dias na presença do Deus que nunca se cansa de te renovar. Número 9. Na crise, a sabedoria vale mais do que a força bruta. Na vida, há momentos em que a pressão é tão intensa que você sente que qualquer decisão pode mudar tudo. E é verdade. Por isso Deus nos ensinou mais um de seus segredos para sermos fortes e resilientes. Na crise, a sabedoria vale mais do que a força. Provérbios 27:14 diz: Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Esse princípio nos lembra que a sabedoria não surge do nada, ela é afiada, cultivada, especialmente quando as circunstâncias te pressionam a agir com pressa. Nos momentos de crise, não basta ter coragem, é preciso ter sabedoria. Porque as decisões tomadas sob pressão podem definir o rumo de toda a sua vida. Uma das maiores diferenças entre as pessoas resilientes e aquelas que desmoronam está aqui. Uns reagem, outros respondem. Reagir é se deixar levar pelas emoções do momento. Responder é parar, buscar direção em Deus e agir com clareza. Essa diferença é crucial. A reação pode destruir o que você levou anos para construir. A resposta, ao contrário, pode transformar o problema em oportunidade. É por isso que em tempos de crise, você precisa mais da sabedoria divina do que de soluções humanas, porque a sabedoria de Deus sempre enxerga além do imediato. Acessar essa sabedoria em meio à pressão não é fácil, mas é possível. A primeira chave é não se apressar. Às vezes, a maior demonstração de força é simplesmente ficar em silêncio para ouvir. Consulte Deus antes de agir. Ore, ainda que em silêncio. Mesmo que a situação pareça urgente, a paz que Ele colocar no seu coração será a confirmação de que o próximo passo não te levará a mais caos. Essa paz é uma promessa, não uma ilusão. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos. A sabedoria te permite enxergar opções que o desespero esconde. Quando você está cego pela angústia, parece que só há duas saídas: fugir ou lutar. Mas a sabedoria de Deus abre caminhos que você não havia considerado. Talvez na crise mais escura, a saída seja uma conversa, um perdão, uma pausa. O desespero te empurra a destruir o que mais ama. A sabedoria te ensina a preservar o que é valioso e soltar o que não te faz bem. As melhores decisões em momentos difíceis são tomadas a partir da paz, não da pressão. E aqui vai outro princípio que você precisa lembrar. Consultar a Deus antes de agir pode te poupar anos de consequências dolorosas. Não tome decisões permanentes, baseadas em emoções temporárias. Em vez de decidir sozinho, busque conselho na palavra de Deus e em pessoas espiritualmente maduras que possam te ajudar a discernir. Muitas vezes, Deus fala através de amigos que te confrontam com amor. Como diz o provérbio, ferro com ferro se afia. Permita-se ser corrigido, orientado, guiado. A soberba te faz tolo, a humildade te torna sábio. Talvez hoje você se pergunte por que alguns saem da crise mais fortes e outros destruídos. A diferença nem sempre está no tamanho do problema, mas na qualidade das decisões que foram tomadas dentro dele. Porque as crises, apesar de inevitáveis, também são mestras. Elas te ensinam a depender menos do seu próprio entendimento e mais do conselho divino. Elas te ensinam que a verdadeira força não está em impor a sua vontade,
mas em alinhar a sua vontade à de Deus. Então hoje, no meio do que você estiver enfrentando, não reaja. Respire, ore, espere. Pergunte a Deus o que o Senhor quer que eu aprenda, como o Senhor quer que eu responda. E depois escute. Talvez a resposta venha em forma de um versículo no seu devocional. Talvez venha por meio de uma conversa inesperada. Ou talvez através daquela paz silenciosa que confirma que Deus está no controle. Esse é o segredo para manter a resiliência em tempos difíceis. Não ser guiado pela tempestade, mas pela sabedoria que vem do alto. Porque no final, o que vai sustentar sua vida não é a força com que você luta, mas a sabedoria com que você decide. Essa sabedoria é o que te permite sair inteiro, maduro e pronto para o próximo nível que Deus tem para você. Hoje, mais do que nunca, peça a Deus o que está em Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Essa é a oração que vai te manter forte, resiliente e pronto para tomar decisões estratégicas mesmo no meio da crise. Número 10. Esperar não é ficar parado, é se preparar ativamente. O segredo que hoje quero te revelar rompe com muitas ideias erradas que aprendemos sobre o que significa esperar em Deus. Abacuque 2:3 diz: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esse é o coração do 10º segredo. Esperar não é ficar parado, é se preparar ativamente. Existe uma diferença enorme entre ter uma paciência passiva, que é apenas se resignar, e uma paciência ativa, que é confiar com propósito e se mover com expectativa. Quando você entende isso, sua resiliência espiritual cresce, porque cada dia de espera se torna parte do seu treinamento e não da sua frustração. A paciência passiva te faz cruzar os braços e pensar que o tempo fará tudo sozinho, como se Deus tivesse te chamado para ficar imóvel. Mas a paciência ativa é diferente. Ela inclui se preparar para quando a resposta chegar, porque você sabe que a visão não mente, mesmo que demore. Por isso, em vez de viver na ansiedade do quando, você começa a viver a pergunta: como posso estar pronto quando acontecer? Essa mentalidade transforma completamente a sua experiência nos períodos de espera. Porque esperar em Deus não é uma desculpa para parar. É um convite para crescer enquanto isso. Nos tempos prolongados de espera, é quando sua fé é provada e seu caráter é fortalecido. Nada é mais difícil para o ser humano do que suportar o silêncio de Deus. Mas também é nesse silêncio que ele mais trabalha profundamente dentro de você. A paciência bíblica não é resignação nem apatia, é confiança em ação. É a convicção de que, mesmo sem enxergar nada, o Senhor já está organizando as peças do milagre. Quando você entende isso, você se mantém ativo, continua semeando, continua orando, continua aprendendo, continua se preparando. Você não está perdendo tempo, está investindo no futuro que Deus já prometeu. Os tempos de espera não são castigos, são períodos de preparação para aquilo que Deus está preparando para você. Muitas vezes, achamos que o atraso significa negação, mas não é assim. O atraso é espaço para amadurecer. É a chance de desenvolver a capacidade de sustentar a bênção quando ela finalmente chegar. Um agricultor não planta uma semente hoje e se irrita amanhã porque ainda não viu frutos. Ele sabe que o processo exige tempo. E enquanto isso, cuida da terra, tira as ervas daninhas, espera a chuva. Assim é sua alma nos tempos de espera, um campo que Deus está preparando para produzir sua melhor colheita. A paciência ativa também te mantém disponível para as oportunidades que Deus envia, mesmo quando você não as reconhece no início. Quando seu coração está cheio de expectativa, você não perde as pequenas pistas ao longo do caminho.
Você fica atento à voz de Deus, pronto para se mover quando Ele disser que é o momento. Muitas bênçãos se perdem porque as pessoas desistem de esperar logo antes do milagre. Elas se rendem quando estavam a poucos passos. Abandonam quando a porta estava prestes a se abrir. Por isso é tão importante se manter firme, continuar se preparando, mesmo que externamente nada tenha mudado ainda. Porque o tempo de Deus é sempre perfeito. Se você soubesse exatamente quando Deus vai responder sua oração, como usaria o tempo de espera para se preparar melhor para recebê-la? Essa pergunta muda tudo. Talvez você perceba que ainda há coisas a ajustar no seu caráter, nos seus hábitos, na sua fé. Talvez você descubra que a espera não é apenas para receber o que pediu, mas para se tornar a pessoa que saberá administrar o que virá. E essa é a beleza desse segredo. A espera não é só para Deus fazer algo por você, mas também para Ele fazer algo em você. Hoje, quero te encorajar a ver sua espera com outros olhos. Não amaldiçoe esse tempo, não o desperdice. Use-o para fortalecer seu espírito, cuidar da sua vida interior, crescer em sabedoria, afinar sua sensibilidade espiritual. Porque quando a visão se cumprir, você vai querer estar pronto para recebê-la e sustentá-la. Não se contente em ser alguém que apenas se senta esperando que as coisas mudem sozinhas. Seja alguém que espera com esperança, que espera se preparando, que espera acreditando com cada fibra do seu ser que aquele que prometeu não mente. O 10º segredo para ser forte e resiliente na vida é entender que esperar não é ficar parado, é confiar ativamente, com expectativa e com propósito. Porque mesmo que a visão tarde, espera por ela. Porque certamente virá, não tardará. E quando ela chegar, seu coração vai agradecer cada dia que você passou se preparando em silêncio, crendo sem ver, amadurecendo na fé. Essa é a força que Deus quer te dar hoje, a capacidade de esperar com propósito, porque você sabe que nada do que Ele promete se perde. Tudo chega no tempo dele, para os que sabem como esperar. Número 11. Você não foi criado para ser forte sozinho. Deus nos ensinou que não fomos criados para sermos fortes sozinhos. E este é um dos segredos mais esquecidos quando enfrentamos uma crise. Eclesiastes 4:12 diz assim: E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. A verdadeira força e a resiliência profunda não nascem do isolamento, mas dos vínculos com as pessoas certas. O 11º segredo para ser forte e resiliente na vida é entender o poder de se cercar da comunidade certa. Em tempos difíceis, a maior tentação é se isolar. Mas o isolamento é a estratégia perfeita do inimigo para te enfraquecer aos poucos e te fazer acreditar que não há saída. É por isso que Deus insiste em te lembrar: não ande sozinho, porque você não foi criado para isso. Comunidade é mais do que um grupo de apoio emocional. A verdadeira comunidade de fé funciona como uma comunidade terapêutica que cura feridas invisíveis e fortalece o que estava prestes a se quebrar. Quando você passa por provas e se cerca de irmãos em Cristo, você experimenta consolo, sim, mas também desafio, porque as pessoas certas não apenas te abraçam, elas também te impulsionam a crescer e a enxergar as coisas sob a perspectiva de Deus. Por isso, é tão importante ser intencional ao escolher com quem você caminha. Nem toda companhia edifica. Existem pessoas que drenam sua fé e outras que a multiplicam. As pessoas certas são aquelas que te ajudam a lembrar do que Deus diz sobre você quando você mesmo já esqueceu. Em meio às crises, é muito fácil cair na armadilha do isolamento emocional e espiritual. Pensamos que, ao nos fecharmos, estaremos nos protegendo, quando, na verdade, estamos ainda mais vulneráveis. A Bíblia ensina claramente que 2 são melhores que 1, porque se um cair, o outro o levanta. A resiliência precisa de mãos que te levantem quando você não pode mais,
de palavras que te lembrem do seu propósito quando você o perde de vista, de orações que te cubram quando te faltam forças para orar. Uma fé compartilhada é mais difícil de quebrar do que uma fé solitária. Escolher as pessoas certas exige discernimento, porque nem todos ao seu redor contribuem para a sua força espiritual. Algumas vozes, embora próximas, podem semear dúvida, medo ou até mesmo te afastar da vontade de Deus. Por isso, peça a Deus que te ajude a discernir quem são os amigos que afiam o seu rosto, como diz o provérbio. Aqueles que não estão apenas ao seu lado na comodidade, mas que te fortalecem na adversidade. As pessoas certas te confrontam com amor quando necessário, te alertam quando você está prestes a desistir e te encorajam a permanecer firme naquilo que Deus te falou. Compartilhar suas lutas com pessoas de fé não te enfraquece, pelo contrário, multiplica sua capacidade de superá-las. A vulnerabilidade dentro de uma comunidade saudável não é fraqueza, é estratégia espiritual. Quando você confessa suas cargas, quando compartilha suas batalhas, você está convidando outros a caminhar com você, a sustentar seus braços como fizeram com Moisés quando ele não podia mais. E esse gesto simples de se apoiar em outros é, na verdade, um ato profundo de resiliência. Porque te lembra que você não precisa carregar sozinho algo que foi projetado para ser carregado em conjunto. Pense nisso. Você já percebeu que depois de estar com certas pessoas, você se sente mais forte e depois de estar com outras, mais fraco? Isso não é acaso. Essa é a voz do Espírito te ensinando a discernir quem soma à sua força espiritual e quem a enfraquece. Deus não te chama apenas para construir uma resiliência individual. Ele também te chama para construir relacionamentos resilientes, relacionamentos que te sustentam quando suas próprias pernas falham. Hoje, quero te convidar a avaliar com quem você tem caminhado. Pergunte-se, as vozes que eu escuto todos os dias me aproximam de Deus ou me afastam? Aquelas pessoas que me cercam, me desafiam a ser melhor ou me acomodam na mediocridade? Porque para ser verdadeiramente forte e resiliente, você precisa se cercar de pessoas que acreditam no Deus que está com você, pessoas que oram com você, que sonham com você, que choram com você se for preciso. Este é o 11º segredo que Deus nos ensinou. Você não foi criado para ser forte sozinho. A força de um se multiplica quando é entrelaçada com outros. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, porque existe uma união que sustenta o que parece impossível de sustentar. Então abra seu coração para a comunidade certa, peça discernimento para escolher bem. E lembre-se, a verdadeira resiliência não se mede apenas por quanto você consegue suportar sozinho, mas por quanto você pode sustentar ao lado daqueles que Deus colocou no seu caminho para te fortalecer. Esse é o poder da comunidade fortalecedora que Deus sonhou para você. Número 12. Sua maior dor pode se tornar seu maior propósito. Deus nos ensinou que nossa maior dor pode se tornar nosso maior ministério, e esse é um dos segredos mais belos da resiliência espiritual. 2 Coríntios 1:3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Nessas palavras, há uma verdade que transforma a maneira como enxergamos o sofrimento. As feridas que hoje você chora podem ser as mãos com que amanhã você vai curar alguém. Essa é a alquimia divina da dor, a capacidade única de Deus de transformar desperdícios em tesouros, cinzas em beleza, lágrimas em lições. Quando passamos por uma dor profunda, nossa primeira pergunta quase sempre é: por quê? E quando não encontramos uma resposta imediata, acreditamos que é inútil. Mas Deus nunca desperdiça a dor. No reino dele, até o sofrimento tem propósito. A dor sem propósito destrói.
mas a dor com propósito edifica. Se você conseguir enxergar o processo com os olhos de Deus, vai perceber que essa ferida que hoje arde será a mesma que se tornará um poço de água viva para os sedentos. Essa é a diferença entre se quebrar e ser moldado. Deus permite que suas rachaduras sejam os canais por onde flui sua glória. As feridas curadas se tornam fontes de cura para outros, porque só quem já passou pela escuridão sabe como caminhar ao lado de alguém na sua. A aconselhamento cristão ensina isso com clareza. As verdades bíblicas e os princípios espirituais são mais poderosos quando vêm de lábios que conheceram a dor. Existe uma autoridade no testemunho, uma esperança silenciosa que é transmitida quando alguém que sobreviveu senta ao seu lado e diz: "Eu também estive lá, e Deus me levantou." As pessoas não precisam que você explique com teorias o que é sofrer. Elas precisam ver na sua história que o sofrimento pode se tornar vitória. O Senhor frequentemente usa as cicatrizes mais visíveis para contar as histórias mais profundas. Talvez hoje você ainda não veja, mas essa batalha que você está enfrentando está te preparando para um ministério que você ainda nem consegue imaginar. As pessoas mais eficazes em ajudar outras não são aquelas que aprenderam em livros, mas aquelas que aprenderam no campo de batalha, de joelhos, entre lágrimas, agarradas à palavra. Por isso, seu testemunho de superação pode ser a esperança que alguém precisa para não desistir. O inimigo quer que você acredite que sua dor te define, mas Deus quer te mostrar que sua dor te prepara. A resiliência cristã inclui aprender a redimir o sofrimento. Não apenas suportá-lo, mas transformá-lo. E isso acontece quando você se pergunta não apenas por quê, mas para quê. Se você pudesse ver como Deus planeja usar sua dor de agora para curar outras pessoas no futuro, isso mudaria a forma como você está enfrentando essa situação hoje? Talvez você caminharia com a cabeça mais erguida, com uma fé mais firme, sabendo que cada lágrima plantada hoje dará fruto na vida de alguém amanhã. Essa é a esperança que nos mantém de pé. Nada se perde nas mãos de Deus. Quero que você se lembre disso hoje. Sua história tem valor, inclusive os capítulos mais escuros. Esses capítulos serão as páginas onde outros lerão que é possível recomeçar, que é possível ser forte mesmo tendo sido fraco, que é possível ser curado mesmo depois de ter sido quebrado. Essa é a verdadeira transformação da dor em propósito. Não se trata de negar o que você sofreu, mas de colocar tudo nas mãos do Pai das Misericórdias, para que Ele transforme em consolo para outros. Então, não esconda suas feridas, não as cubra de vergonha, nem as use como desculpa para se isolar. Deixe que elas sejam um testemunho vivo do que Deus pode fazer com um coração quebrado, mas disposto. Porque quando Ele termina a sua obra, aquilo que para você parecia o fim se transforma no início do seu ministério. Essa é a redenção da dor. Isso é o que significa ser resiliente, transformar as cinzas em coroa, o lamento em dança, o vale em testemunho. Esse é o 12º segredo que Deus nos ensina para ser forte e resiliente na vida. Sua maior dor pode se tornar seu maior ministério. Confie nele para transformar suas lágrimas em sementes de esperança para muitos. Número 13. Perseverar cegamente é teimosia. Perseverar com sabedoria é vitória. Deus nos ensinou que a perseverança é uma virtude indispensável para sermos fortes e resilientes, mas também nos mostrou que nem toda perseverança é igual. Gálatas 6:9 diz com clareza: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." Esse versículo nos lembra que a perseverança produz fruto, mas também carrega um princípio mais profundo. Não se trata apenas de insistir sem pensar, mas de aprender a insistir com sabedoria. A perseverança cega é teimosia, mas a perseverança guiada pelo Espírito Santo é vitória.
Na vida, haverá momentos em que um obstáculo se levantará diante de você, e seu primeiro impulso será derrubá-lo com toda a sua força. Mas nem todo obstáculo está ali para ser derrubado. Alguns estão para que você contorne, outros para que pare e pense. E há aqueles que exigem que você espere até que o próprio Deus os remova. A diferença entre perseverança tola e perseverança inteligente está em discernir qual é qual. Nem todos os caminhos são para serem enfrentados de frente. A perseverança sábia não muda o objetivo, mas ajusta as táticas segundo a direção divina. Saber quando resistir e quando mudar de estratégia é essencial para manter sua resiliência intacta. Há quem confunda desistir com adaptar-se, mas não é a mesma coisa. A verdadeira resiliência não é simplesmente aguentar por aguentar. É saber permanecer firme no propósito, enquanto permite que Deus mostre como se mover. A flexibilidade nos métodos com firmeza no propósito é o que diferencia aqueles que alcançam a meta dos que ficam exaustos no caminho. Porque a força que não escuta acaba sendo desperdiçada, mas a força que ouve a Deus sabe onde investir cada gota. A perseverança inteligente avalia constantemente a eficácia das estratégias que está utilizando. Quando não vê fruto, antes de se culpar ou desistir, pergunte ao Senhor: essa ainda é a direção certa? Ou é hora de fazer ajustes? A oração permite que você veja o que os olhos naturais não percebem. Existem portas que parecem eternamente fechadas, mas só precisavam que você tentasse por outro lado. Mudar o método não é falta de fé. Pode ser, na verdade, obediência a uma nova instrução do céu. O que jamais deve ser abandonado é o propósito que ele colocou em seu coração. Os mais bem-sucedidos na caminhada da fé não são os mais teimosos, mas os mais adaptáveis, sem perder a direção. São aqueles que conseguem aceitar que talvez esse plano não funcionou, mas isso não significa que a promessa mudou. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que perseveraram com sabedoria. José não lutou para sair da prisão antes da hora, mas quando chegou o momento, estava pronto para interpretar o sonho de Faraó. Davi não levantou a mão contra Saul, mesmo tendo oportunidades, porque entendia que sua vitória não dependia de pressa, mas de se mover quando Deus ordenasse. O próprio Jesus perseverou na cruz, porque sabia que esse era o único caminho para cumprir seu propósito, mesmo que aos olhos do mundo parecesse derrota. Às vezes, a razão pela qual você não vê resultados não é por falta de força, mas por falta de sabedoria para encontrar o caminho certo até o seu objetivo. É como um agricultor que tenta plantar em solo seco e não colhe nada, não porque não trabalhe duro, mas porque ainda não aprendeu a esperar a estação certa ou a escolher a terra correta. Assim também é nossa fé. Precisa ser cultivada com persistência, mas também com discernimento. Pergunte-se hoje: estou insistindo em algo que Deus já me pediu para deixar? Ou mudei meu objetivo quando tudo o que precisava era ajustar minha estratégia? Essa é uma pergunta honesta que todos devemos fazer em momentos de cansaço, porque não devemos nos cansar de fazer o bem, mas também não devemos confundir perseverar com insistir em um caminho errado. A vitória não vem apenas com força, mas com a combinação de força, fé e sabedoria. A perseverança guiada pelo Espírito não se desgasta em batalhas que não te pertencem, nem em caminhos que não conduzem à promessa. Ela te ensina a esperar quando é tempo de esperar, a avançar quando é tempo de avançar e a contornar quando é tempo de contornar. Assim, em vez de viver esgotado e frustrado, você caminha com a paz de quem sabe que cada passo está alinhado com o plano de Deus. Este é o 13º segredo que Deus nos ensina. A perseverança cega é teimosia, mas a perseverança sábia é vitória. Permaneça firme, não abandone o propósito, mas permita que ele ajuste seus métodos.
Não tenha medo de mudar de tática se isso significar obedecer à voz dele, porque no tempo certo você colherá. Se não desfalecer, se não desistir, se não se fechar à direção divina. A vitória pertence àqueles que perseveram com sabedoria. Número 14. Agradeça não apenas pelo que é bom, mas pelo que Deus fará com tudo. Deus nos ensinou que a gratidão não é apenas uma reação quando tudo vai bem, mas uma poderosa ferramenta para sermos fortes e resilientes, mesmo quando nada parece fazer sentido. 1 Tessalonicenses 5,18 afirma com firmeza: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui está a chave. Não diz por tudo o que é bom, nem quando você entender. Diz em tudo. Porque a gratidão é um ato de fé, não apenas de reconhecimento. Quando você agradece, nem sempre é porque compreende. Você o faz porque confia naquele que permitiu. A gratidão é uma declaração silenciosa de que você continua crendo que Deus está no controle, mesmo que seus olhos ainda não vejam. É uma expressão profunda de confiança no caráter de Deus, em sua bondade, mesmo quando as circunstâncias parecem escondê-la. Quando você escolhe dizer obrigado no meio da dificuldade, não está negando a realidade da sua dor. Está afirmando a realidade da soberania dele. Essa atitude fortalece seu espírito e te conecta com a bondade de Deus de forma transformadora. Agradecer quando você não entende é como plantar uma semente de fé no solo mais duro da sua vida. Há algo extraordinário na forma como a gratidão muda sua neurologia espiritual e emocional. Estudos mostram que a prática da gratidão está associada à melhora da saúde emocional e do bem-estar geral. Mas a Bíblia revelou isso primeiro. Um coração grato experimenta uma paz que excede todo entendimento. Quando você pratica a gratidão de forma deliberada, não apenas muda o seu foco, você também muda seu estado interior. A gratidão transforma a maneira como você percebe suas circunstâncias, e essa transformação interior se torna uma força que te sustenta diante da adversidade. Agradecer na dificuldade é mais do que uma boa atitude, é uma declaração profética do que Deus pode fazer com aquilo. É olhar para os seus problemas e dizer: obrigado, porque sei que disso virá algo bom. Obrigado, porque isso também será para o meu bem. Isso não significa ignorar a dor. Significa usá-la como plataforma para confiar ainda mais no Senhor. A gratidão genuína tem esse poder. Nem sempre muda a situação de imediato, mas sempre muda a sua experiência emocional da situação. A gratidão te protege de cair na murmuração, que apenas enfraquece seu espírito. Ela te lembra que Deus continua sendo Deus e que seu plano ainda está de pé, mesmo que agora você não o compreenda. Toda vez que você escolhe agradecer, você quebra o ciclo do desânimo e começa a semear esperança. A esperança brota mais rápido em um coração agradecido, porque a gratidão te ajuda a focar no que permanece, não apenas no que falta. No que Deus já fez, não apenas no que você ainda espera que Ele faça. A gratidão também treina seus olhos para enxergar além do imediato. Quando você agradece pelas coisas pequenas, sua capacidade de perceber os milagres do cotidiano aumenta. Quando você agradece até mesmo pelos problemas, começa a notar como Deus os usa para te moldar, te lapidar, te ensinar. E aí sua fé se fortalece porque você vê que nada é em vão. Porque aquilo que Ele começou, Ele também terminará. E se você começasse a agradecer, não apenas pelas soluções que já viu, mas também pelos problemas que Deus está usando agora mesmo para te fortalecer. Quão mais forte e resiliente você seria se visse cada luta como uma oportunidade para agradecer por aquilo que ainda não entende? Hoje, quero te convidar a fazer esse exercício espiritual. Olhe para a sua situação atual e encontre pelo menos 3 razões para agradecer.
Mesmo que você ainda esteja no meio do processo, mesmo que nada tenha mudado externamente, há algo pelo qual você pode dizer obrigado. Pode ser pela força que te sustentou até aqui, pelas pessoas que te acompanharam, pelas pequenas vitórias que antes você nem havia notado. E quando fizer isso, você vai sentir o peso se tornando mais leve. Porque agradecer é reconhecer que você não está sozinho, que Deus já está agindo. O 14º segredo que Deus nos ensinou para sermos fortes e resilientes é este: a gratidão não é apenas pelo que é bom, é por tudo o que Deus pode fazer com isso. Porque até mesmo suas lágrimas podem regar o solo onde algo novo vai florescer. Até mesmo suas perdas podem abrir espaço para novas bênçãos. Quando você escolhe viver com gratidão, você se alinha à vontade dele, se enche de paz e permite que seu espírito permaneça firme. A gratidão transforma sua perspectiva, fortalece sua fé, renova sua mente e te conecta ao coração de Deus. Por isso, não a deixe para depois. Não a reserve apenas para os dias bons. Use-a agora, como arma, como escudo, como oferta. Agradeça pelo que você entende e também pelo que não entende, porque tudo, absolutamente tudo, pode ser usado por Deus para o seu bem. E quando você agradece, já começa a enxergar isso. Você chegou ao final de uma jornada transformadora. 15 segredos divinos que não são apenas informações, mas ferramentas de poder que Deus colocou em suas mãos. Desde descobrir sua identidade inabalável até encontrar seu propósito fortalecedor, cada princípio que você recebeu hoje é um tijolo na construção de uma vida resiliente. Mas aqui está a verdade mais importante. Conhecer esses segredos não é suficiente. A transformação real começa quando você decide aplicá-los. Quando, na sua próxima crise, você lembrar que sua identidade não depende das suas circunstâncias. Quando, em vez de murmurar, você decidir adorar no meio da batalha. Quando transformar sua dor em ministério e sua espera em preparação ativa. Jesus disse em João 16, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ele não prometeu uma vida sem tempestades, mas prometeu que você seria mais que vencedor em cada uma delas. Esses 15 segredos são a forma dele te equipar para essa vitória. Lembre-se, você não foi criado para ser vítima das suas circunstâncias, mas para ser testemunho do poder transformador de Deus. Cada crise que você enfrentar daqui em diante é uma oportunidade de aplicar o que aprendeu e ver como Deus transforma seu testemunho em esperança para outros. Se essa mensagem transformou sua perspectiva, compartilhe com alguém que precise descobrir esses segredos. Declare nos comentários: "Sou forte no Senhor e no poder da sua força. Minha resiliência vem de Deus."